Olá, eu sou a Nicole, presidente do Projeto Equity. Nesse episódio, a Natália, vice-presidente do nosso projeto, vai entrevistar uma psicóloga, a Gabriela. Não esqueça de conferir as nossas redes sociais. Você pode encontrar a gente no Instagram através do usuário @oprojetoequity e nas demais redes como Telegram, YouTube, Spotify, como Projeto Equity, tudo junto. Obrigada por ouvir o nosso podcast. Parte do projeto Hecate e hoje nós vamos ter uma entrevista maravilhosa. Estou aqui com uma pessoa muito especial para mim. Demoramos para marcar essa entrevista, foi um pouco complicada, mas estamos aqui. Eu vou permitir que ela se apresente, vai ser muito rica essa entrevista, tenho certeza. Eu vou permitir que ela se apresente, ela diga o nome dela, o que ela faz e depois nós vamos adentro dessa entrevista. Oi, pessoal, meu nome é Gabriela, sou a Gabriela Maria, sou psicóloga clínica, atuo com mulheres, com crianças, com adolescentes em especial e migrei de carreira, né, já tem algum tempo e eu acho que hoje eu descobri uma área assim que eu sou extremamente apaixonada e tô aqui para contribuir com vocês, né, para esse projeto voltado para as mulheres. Então, vamos lá à entrevista. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é a seguinte: quais são os principais desafios enfrentados pelas mulheres em relação à violência nos dias de hoje? Olha, os principais desafios, eu acredito que é principalmente a questão de identificar essa violência, que essa mulher consiga identificar a violência, porque muitas delas estão tão envoltas em relacionamentos, em suas famílias e etc., que elas acabam meio que por amor não identificando essas violências, deixando muita coisa passar. E muitas dessas coisas trazem sofrimentos, né, para o seu dia a dia. Entendi. Bom, é o seguinte, galera, eu vou apenas fazer as perguntas em si, porque eu acredito que o que a Gabriela tem para passar é amplo, é profundo. Então, quanto menos eu, Natália, falar, acreditem, vocês vão ficar muito felizes, porque ela tem muita coisa para passar. Ela é absurdamente inteligente, tá? Então, vamos para a segunda pergunta. Como a violência afeta a saúde mental das mulheres e quais são os principais impactos psicológicos? Em relação à questão de afetar a saúde mental, eu diria até que é uma saúde mental e também saúde física. Quando a pessoa sofre alguma espécie de abuso, alguma espécie de violência das pessoas que ela ama, ela deixa de amar a si mesma. Então, é uma pessoa que dificilmente vai conseguir cuidar da sua saúde, tanto mental quanto física. É uma pessoa que pode vir a sofrer com algum transtorno depressivo ou com algum transtorno de ansiedade, pode desenvolver esse tipo de sofrimento psíquico mesmo, né? E aí, deixando de se amar, ela deixa de investir nela mesma. E ela deixando de investir nela mesma, acaba afetando também a saúde. Se ela tiver filhos, por exemplo, esses filhos vão ver essa mulher que está em sofrimento, né? Então, isso é algo que a gente precisa prestar bastante atenção. E essa pergunta é muito boa. Essa pergunta é muito boa porque eu vejo na faculdade que existem debates absurdos em volta disso, ou do direito daquilo, ou o que é justiça, coisas que pessoas lutam para definir o que é isso. E essa pergunta eu achei ela excepcional. Qual é o papel da sociedade na prevenção da violência contra as mulheres e como podemos criar uma cultura de respeito e igualdade? Eu acho que na própria pergunta você já tem aí uma palavra-chave, que é a questão do respeito. Por quê? Muitas mulheres, quando sofrem violência física, por exemplo, do esposo ou dos seus parceiros, elas dão sinais, né? Então, ela tá ali com um roxo e aí ela diz que caiu da escada. Pode ser que ela tenha, de fato, caído da escada, mas se isso é uma coisa frequente, então a gente precisa investigar, né?
se está havendo um respeito dentro desse relacionamento. E aí, onde é que entra o papel da sociedade, das pessoas à sua volta? Esse respeito, esse olhar, esse cuidado. Quando a mulher na nossa sociedade diz que está sofrendo violência, muita gente, isso é muito comum. As pessoas dizem que não é nada, ou que ela tem que aguentar o casamento, levar esse casamento à frente, porque senão vai desestruturar a família, entre outras coisas. Mas será que a família já não está desestruturada? Se a gente está falando de um caso de violência física, por exemplo, além da violência física, a gente tem também outros tipos de violência contra a mulher. Violência financeira, violência psicológica, violência emocional. Então, por exemplo, essa mulher não pode sair para trabalhar, porque o esposo não deixa. E acredite, isso acontece ainda nos dias de hoje. Só que esse esposo quer controlar absolutamente tudo o que ela faz. Então, se ela quer, por exemplo, ir num salão fazer o cabelo, ele joga na cara dela que é ele quem tá bancando, é ele quem tá pagando. Mas para que ele possa sair para trabalhar, essa mulher precisa ficar em casa com os filhos, né? Então, aí a gente tem um traço de violência e de abuso também. Questões emocionais, por exemplo. Se essa mulher tem um relacionamento onde esse esposo coloca ela em uma situação de dependência e ele usa essa questão de dependência dela como para fazer chantagens, entre outras coisas. Por exemplo, se não fosse eu na sua vida, ninguém ia ficar com você, ninguém ia te querer. Isso são frases reais que acontecem, que eu ouço dentro de terapia, de que, eu ouvi do meu esposo que eu tô muito gorda ou que eu tô muito magra e que ninguém, a não ser ele, gostaria de me ter ao lado, sabe? Então, isso é muito violento. O papel da sociedade é justamente apoiar e acolher essas mulheres e respeitá-las. Interessante essa questão, e só saindo um pouquinho, agora tirando um pouquinho da sociedade com relação a algumas coisas que eu, Natália, já vi. Eu já vi casos onde a mãe viu a violência que a filha sofreu dentro de casa, de certa forma, mas não houve nenhuma atitude. Não houve nenhuma atitude. E eu acredito, olhando para a trajetória desta mãe, ela já veio de um sofrimento. Então, o sofrimento para ela era absolutamente normal. Ela não tinha nenhuma reação com aquilo, ou aquilo era normal. Vamos ficar aqui, dependo financeiramente dele. Vamos ficar aqui, dependo emocionalmente dele. Terrível. Só para complementar. Última pergunta. Quais são os sinais de alerta de um relacionamento abusivo e como as mulheres podem identificá-los? Boa pergunta também. Em relação a essa questão do relacionamento abusivo e desses sinais, a gente pode pensar nesses âmbitos: financeiro, no âmbito emocional, no âmbito psicológico, entre outras questões. Sinais podem ser, por exemplo, falando de abuso físico, de violência física, um roxo que essa mulher apareceu, ou se essa mulher nunca mostra nenhum tipo de pele, está sempre coberta. Pode ser por uma questão religiosa, pode, mas se isso não é o comum daquela mulher, não é o comportamento que ela costuma ter, não é o jeito que ela costuma se vestir, então aí é um sinal de alerta. Se essa mulher antes saía com as amigas, saía com os amigos, né, era uma pessoa alegre, divertida, era uma pessoa muito comunicativa e de repente é uma pessoa que se fecha, não sai mais com os amigos, não tem mais esses relacionamentos sociais, digamos assim, não exerce a sua vida social, seu direito de vida social, então isso também é um sinal de alerta. Então a gente pode pensar no sentido de
uma mudança no comportamento que é comum para aquela mulher. Então, para aquela pessoa, né, de maneira geral. E aí, por isso é tão importante que a gente tenha essa questão de autoconhecimento, principalmente das mulheres, né, para que elas possam se fortalecer e entender esses sinais. Se ela está em um relacionamento que ela está tendo sua liberdade retirada dela, então é um grande sinal de alerta, né? E tendo esse autoconhecimento, tendo esse fortalecimento da sua autoestima, entre outros pontos, ela vai poder identificar esses ciclos de abuso, de violência, tanto em relação a ela quanto em relação a outras mulheres, e só assim a gente consegue quebrar. Então, talvez aí entre um resumão desse episódio, dessa entrevista toda, né, que é justamente fortalecer a autoestima dessas mulheres. Bom, eu quero te agradecer por ter cedido o seu tempo para nós aqui desse projeto, um projeto que é voltado para as mulheres e eu sei como você se importa com isso. Divulgue as suas redes sociais, onde nós podemos te encontrar. E às vezes alguém pode querer que você seja psicóloga, né? Alguém que está ouvindo, por que não? Então divulga suas redes sociais pra gente, por favor. Bom, as minhas redes sociais, eu uso em especial o Instagram, que é o @GabrielaMariaPsi. Vocês podem me encontrar com esse mesmo nome nas outras redes sociais. O Facebook e o TikTok ainda estão em desenvolvimento, mas em especial lá no Instagram vocês conseguem encontrar bastante informação. E, inclusive, se quiserem, o meu número para contato também tá por lá. Vocês conseguem contato comigo facinho por lá, tá bem? Pessoal, vou divulgar agora o nosso projeto, né? @oprojetoECAT. Segue a gente, nós teremos mais podcasts com mais profissionais. Então, esse aqui foi só uma belezura que tivemos, mas teremos mais. Então, nos vemos no próximo e até mais!